Se não são as nossas metas que ditam o nosso ano, o que será que faz com que a gente erre ou acerte em 2025? Olá, este é Em Busca da Rotina Perfeita, experiências reais de uma pesquisadora em comportamento humano. Nesse episódio eu posso finalmente dizer que eu sou especialista em comportamento humano, porque saiu meu diploma da pós-graduação, finalmente. E sim, tá? É especialista quem tem qualificação, mestrado, pós-graduação, e não quem, sei lá, pesquisa um pouco sobre o assunto e se diz especialista. Caso você me acompanhe há alguns episódios, você está cansada de me ouvir falar que esse podcast surgiu para conversas que não cabem em alguns segundos de um story. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, porque eu vou trazer vocês dos meus stories para conversar comigo. Não vai ter nenhuma chamada ao vivo, gostaria de estar em um programa de auditório e fazer uma chamada ao vivo, deve ser uma experiência muito peculiar, mas eu abri uma caixinha de perguntas 5 minutos antes de começar a gravar esse episódio e a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Estamos em clima de Natal, estamos em clima de festividades de fim de ano. Se você não está me assistindo, me vendo, eu estou no meu cenário. Faça questão de abrir o seu Spotify e ver essa minha árvore de Natal, essa minha caneca de Natal e o meu look um pouco natalino. Esse daqui vai ser o terceiro episódio dessa mini temporada, desse novo modo planejamento de 2025. O primeiro episódio foi falando sobre, será que é cedo demais para já começar a pensar no próximo ano? A gente tem tanto tempo pela frente, o que acontece com esse limbo de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro? 4 meses que às vezes parecem que vão por um buraco negro. E seguindo essa mesma lógica, eu trouxe pra vocês uma provocação. Chega de resoluções de ano novo. No more resolutions. Que é o tema que eu venho trazendo e batendo na tecla com vocês. E a gente ainda tem aí alguns dias para conversar sobre essa ideia de abandonar as nossas metas de ano novo. Eu comecei esse episódio falando, tudo bem, se não são essas metas de ano novo que vão ditar o meu 2025, se ele vai ser um bom ano ou um ano não tão bom assim, o que será que faz com que eu tenha um bom ano, que eu tenha acertos, que eu diminua as minhas tentativas frustradas de incorporar novos hábitos e buscar essa minha rotina perfeita. E para conversarmos sobre o que vai ditar os nossos erros e acertos de 2025, nada melhor do que eu trazer para vocês os meus erros e acertos de 2024. Na virada do ano, de 23 para 24, eu não fiz um movimento tão robusto assim de metas de ano novo. Mas eu tracei algumas resoluções sim. Não estava vivendo essa negação de resoluções de ano novo no ano passado. E dentre algumas coisas listadas que eu gostaria de desenvolver, atingir, alcançar, conquistar em 2024, eu listei que eu gostaria de estabelecer um cronograma de estudos consistente para minha pós-graduação. Então, terminar minha pós-graduação e não só terminar de qualquer jeito, mas fazer valer esse meu investimento tão suado do meu dinheiro. E a gente sabe que alocar o dinheiro em alguma coisa, às vezes é um incentivo muito interessante. E essa era uma resolução de ano novo, era algo que eu gostaria muito de atingir, não só terminar minha pós-graduação, mas fazer bem feita, aproveitar ao máximo as matérias, professores, os materiais complementares, enfim. Eu também tinha como horizonte uma meta que eu gostaria de continuar, o que eu às vezes chamo de meta de consistência, essa questão da minha produtividade matinal, então o meu hábito de acordar cedo. Durante 2023 foi um ponto super alto, consegui acordar cedo, comecei a acordar às 5:30 da manhã, isso foi muito positivo, trouxe vários benefícios para minha rotina e eu imaginei que seria uma ótima oportunidade para manter esse hábito. Então não só pensar nessas metas que, sei lá, são de coisas novas, mas às vezes algumas metas para continuar, né, para desenvolver essa constância. Surgiu uma meta também, que não foi na virada de 23 para 24, mas a partir do momento que eu decidi com o Arthur que a gente iria sair de São Paulo, a gente estabeleceu como um projeto super importante, uma meta importante, construir a nossa casa. Mas assim, não contratar alguém para construir. A gente queria construir a nossa própria casa. Essa meta veio mais ou menos em abril, maio, talvez. E para terminar, um outro assunto que surgiu aí na virada do ano foi desenvolver a parte da minha empresa, então desenvolver o meu modelo de negócios dentro desse modelo de assinatura. Então, para quem já me acompanha há algum tempo, durante mais de um ano, eu lancei cursos, o curso Rotina Perfeita, ele era lançado, né, com esses formatos bem clássicos de lançamento mesmo, de abertura de vagas, e eu decidi mudar o meu modelo de negócios pensando em mim mesma.
Assim, tudo bem, pensei na entrega também, porque melhorou absurdamente a entrega, mas seria um formato que eu me sentiria mais realizada. Então eu queria desenvolver um pouco mais esse modelo de negócios e enquanto 2023 eu dei o primeiro passo, durante 6 meses de 2023 a gente esteve, tipo, no negativo. Então eu continuei investindo, né, parte do que eu já tinha conquistado no meu outro modelo de negócios pra fazer vingar. E a minha meta, que eu trouxe um pouco pro pessoal, porque tem a ver com a minha realização pessoal também, mas que, enfim, faz parte das metas da empresa, seria desenvolver mesmo e conseguir alcançar um equilíbrio financeiro sustentável desse modelo de negócios de assinatura. Qual delas será que deu certo? Quais foram os acertos? Por que essas metas que deram certo realmente deram certo? E quais foram as metas que não deram certo, que foram por água abaixo, que não se sustentaram durante 2024? Comecemos com os erros. Os erros de 2024. Bom, como eu falei pra vocês, em 2023 eu tinha uma rotina muito bem desenvolvida, acordando cedo. Eu acordava às 5h30, tocava o despertador às 5h30, tinha aí uns 10 minutos pra levantar, fazer meu skincare, eu cuidava dos meus coelhos, eu tomava meu café da manhã em paz, tranquila, tinha, sei lá, uns 30 minutos, 40 minutos tomando meu café da manhã e começava a trabalhar às 6h30 da manhã. Só que era um trabalho um pouco diferente do que é hoje. Era uma parte envolvendo o meu mestrado, porque sim, acredito eu que entrava como uma parte do meu trabalho, porque era um mestrado acadêmico mesmo, e eu me dedicava para esse meu mestrado das 6h30 até as 9 da manhã. Pode parecer pouco tempo, mas eu rendia bastante nesse período e fazia todo sentido. E o que eu ficava fazendo? Basicamente desenvolvendo a minha dissertação, lendo, escrevendo, revisando o texto. Eu tava super motivada com o meu mestrado. Pra quem me acompanha desde o começo, o meu Instagram começou a crescer nessa minha tentativa de entrar nesse mestrado, que foi um desafio gigantesco pra mim, porque era em outra área, então eu tava me formando em comunicação e queria fazer o meu mestrado em filosofia. Não queria fazer meu mestrado em outra faculdade, outra universidade que não fosse na USP, então tinha, enfim, vários obstáculos nesse caminho, mas eu decidi, foquei, estudei por 6 meses e consegui passar, então foi uma conquista muito, muito grande. Eu lembro do dia, eu já trouxe esse exemplo pra vocês em outros episódios, mas eu lembro muito do dia que eu abri a página de seleção e tava lá o meu nome que eu tinha passado. Eu realmente não imaginava que iria dar certo. Isso significou uma conquista muito grande, e essa motivação de desenvolver a minha pesquisa, ela se manteve por um bom tempo, e durante 2023 eu estava muito motivada. Então, estava motivada em escrever a melhor dissertação possível, tinha os meus acompanhamentos com o meu orientador, que foi incrível. E além disso, eu comecei a compartilhar no meu perfil, lá no Instagram, essa minha tentativa de começar a acordar cedo. Então, desde o começo, quando eu decidi fazer isso, como que eu me organizei pra fazer isso, como que isso foi sendo conquistado na minha rotina, como que foi pra fazer a manutenção em momentos difíceis, o que eu fazia assim que eu acordava, como que eu ia dormir mais cedo. Tudo isso virou um conteúdo muito rico no meu perfil. Então, eu tinha um compromisso com a minha audiência. Muitas pessoas começaram a me acompanhar nessa época e se inspiravam nessa minha rotina. Acontece que em 2023 eu decidi abrir mão do meu mestrado. Então, eu primeiro tranquei, e aí depois que passou o período de trancar, decidi não continuar com o meu mestrado e decidi começar essa minha pós-graduação em comportamento e neurociências. E eu imaginei que durante 2024, com essa pós-graduação, que eu estaria trocando 6 por meia dúzia, tipo, continuaria tendo esse incentivo de acordar cedo e continuaria, enfim, compartilhando no meu perfil. Então, nada mudaria. Eu conseguiria manter esse meu hábito de acordar cedo. Mas o resultado é que em 2024 foi extremamente difícil acordar às 5h30 da manhã. Eu não tinha mais o meu orientador, então esse compromisso com outra pessoa, me cobrando um pouco do meu desenvolvimento, o nível de exigência era completamente outro. Eu tive uma ótima experiência com a minha pós-graduação, mas um mestrado numa universidade que preza pela excelência dos trabalhos publicados, um orientador incrível com um seleto grupo de orientandos dedicando o seu tempo
para minha pesquisa, isso fez muita diferença. E não só isso, durante a minha pós-graduação, as minhas aulas elas eram assíncronas. Então eu não tinha a mesma urgência do que eu tinha, por exemplo, com o meu mestrado, que eu tinha as entregas, os meus relatórios para fazer com prazos bem delimitados. Então essa foi uma grande dificuldade em 2024 e o meu erro foi acreditar que eu conseguiria manter o mesmo nível de motivação e comprometimento com essa atividade, com esse tipo de rotina do que eu tinha no passado, sendo que as variáveis mudaram completamente. Então eu desconsiderei um pouco isso e fiz uma projeção errada, fiz uma projeção de que a pós-graduação cumpriria o mesmo papel do mestrado, conseguiria continuar acordando cedo. Teve um desenrolar dessa história e eu vou contar na parte dos acertos como que eu consegui contornar essa situação, mas vamos ao próximo erro. Já que estamos falando sobre pós-graduação, e eu trouxe para vocês que uma das minhas metas do ano seria conseguir aproveitar ao máximo a minha pós-graduação, me formar, mas não a qualquer custo, me formar tirando muito conhecimento das minhas matérias, materiais, enfim, professores. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa e consegui ir muito bem na faculdade. Durante o meu mestrado, eu tive algumas dificuldades, sim, na parte da minha escrita da dissertação, mas em todas as matérias eu passei com as melhores notas, né? No mestrado a gente tinha notas tipo A, B, C, alguma coisa assim, então todas foram a mais alta possível. Eu sempre gostei de estudar e sempre me motivei muito por estudar. Então, não passou pela minha cabeça de jeito nenhum que seria um problema me manter comprometida com uma rotina de estudos. Na pós-graduação que eu escolhi, que eu troquei o meu mestrado, tão sonhado mestrado pela pós-graduação, mas eu vivi na pele a dificuldade que é fazer essa autogestão com um curso assíncrono. E no final das contas foi muito bom poder viver isso, porque muitas das minhas alunas traziam essas dificuldades de criar um cronograma de estudos e manter um cronograma de estudos quando a faculdade, a pós-graduação ou cursos livres eram assíncronos. E por mais que eu tentasse me colocar na pele delas, não era a mesma coisa. Até que eu vivi a minha pós-graduação assíncrona. E a autogestão é completamente diferente do que até a autogestão que eu fazia na minha dissertação, que também era algo super aberto, né? E eu não sei se fica claro pra vocês essa grande dificuldade, eu desenvolvo muito isso dentro das aulas do clube, mas a partir do momento que você tem regras muito bem estabelecidas e outras pessoas envolvidas, você se compromete muito mais. Então, se eu tenho, por exemplo, datas de provas, eu tenho aulas que vão acontecer em um certo horário, eu não vou ficar assim, eu começo essa aula mais tarde, eu posso até me atrasar pra aula, mas a aula vai acontecer, independente, sei lá, da sua vontade ou não. Se você faltar naquela aula, você vai ter que correr atrás daquele assunto. E eu não tô falando que automaticamente faz com que seja tudo mil maravilhas, mas exige muito mais de você criar o seu cronograma e se manter dentro do seu cronograma quando você pode assistir às aulas a qualquer momento e você tem uma liberdade muito grande. Isso exige muito mais de você do que se você tem uma rotina já estabelecida por outras pessoas, provas, com horários marcados, enfim. E até uma relação com os colegas de classe. Isso muda completamente. É meio que a mesma mudança que a gente vê quando a gente sai do colégio e entra na faculdade. A gente sai de uma estrutura muito mais rígida e vai para uma estrutura mais flexível. Ou quando a gente sai de um trabalho CLT e começa a empreender. A gente sai de uma estrutura super rígida, que às vezes é o ponto negativo, essa estrutura rígida, mas quando a gente começa a empreender, a gente tem tanta liberdade que a gente nem sabe o que fazer com essa liberdade e muitas vezes acaba se embananando um pouco. O curso Rotina de Trabalho, que tá dentro do Clube Rotina Perfeita, ele desenvolve 100% dessa estrutura que a gente precisa desenvolver, que a gente precisa criar, essa nossa workflow de trabalho, ferramentas pra gente conseguir fazer uma melhor autogestão, e eu sofri totalmente com isso e não consegui finalizar do jeito que eu gostaria a minha pós-graduação. Terminei, como eu falei para vocês, estou com meu diploma, sou finalmente especialista em comportamento, em neurociências, mas algumas das aulas foram se acumulando e eu não consegui dar a devida atenção, e sem criar expectativas super irreais, sendo realmente realista, não foi do jeito que eu gostaria. E o terceiro erro, talvez tenha ficado mais óbvio quando eu trouxe pra vocês as minhas metas, porque pra todo mundo que eu falei sobre esse meu projeto, todo mundo falou: Júlia, você está ficando louca da cabeça, Júlia e Arthur, vocês não sabem o que vocês estão falando, mas eu realmente, do fundo do meu coração, queria construir a minha casa com as minhas próprias mãos. Fiquei assistindo vídeo de construir parede durante a madrugada, comecei a acompanhar criadores de conteúdo que reformavam e faziam casas, e eu juro pra vocês
vocês que eu tinha certeza de que isso iria dar certo. Bom, a minha casa está sendo construída, não está sendo pelas minhas próprias mãos, tem um acompanhamento próximo, mas com certeza isso foi um clássico exemplo de mirei aqui, acertei em outro lado completamente diferente. Minha meta nem chegou perto de ser cumprida, errei, fui inocente, mas também não foi um grande prejuízo pra mim. E agora, eu vou abrir aqui o meu Instagram porque eu perguntei pra vocês sobre os erros de 2024. E algumas de vocês escreveram aqui, então vamos escolher algumas mensagens. Eu recebi aqui um erro de 2024 envolvendo o planejamento financeiro, sobre não ter conseguido se organizar financeiramente, e eu posso imaginar que isso tenha sido erro de alguma de vocês que está me ouvindo agora, porque a gente sempre coloca que ano que vem a gente vai conseguir se organizar financeiramente, ter um controle dos nossos gastos, ou então juntar o dinheiro para uma viagem, começar a juntar o dinheiro para aposentadoria, e muitas vezes dá errado. Esse é um erro super clássico. Meu maior erro de 2024 foi em relação a exercício físico, atividade física. Clássico também. Quem nunca, né? Pensa que o ano que vem vai conseguir se exercitar mais e aí chega o fim do ano e você percebe que mais um ano você falhou. Outras mensagens que eu recebi indicando sobre falhar na dieta, sobre metas de constância, então ser constante em determinado assunto e não conseguir, acabar abrindo mão das coisas que me faziam bem. Enfim, muitas respostas aqui. Quero que você pense quais foram os seus erros de 2024. E pra gente trabalhar um pouco com eles, porque não adianta a gente ficar só listando. Tipo, sei lá, isso serve pra quê? Talvez seja bom dar esse choque de realidade, mas a minha proposta é a gente entender um pouco mais o que motivou esse erro e aí depois também os acertos. Tem uma aula do clube que eu falo sobre inconsistência temporal. Esse é um assunto que pode parecer muito cabeça e complexo, então eu às vezes comento aqui sobre a inconsistência temporal, mas eu preciso de uma aula para desenvolver, e inclusive a minha missão no dia 26 de novembro com vocês é conseguir desenvolver mesmo de uma forma um pouco mais teórica, com exemplos envolvendo o seu planejamento de 2025, assuntos como a inconsistência temporal, que é um conceito que passa pela economia comportamental, passa pela psicologia comportamental, várias das ciências comportamentais lidam com a inconsistência temporal, e é um assunto tão importante que eu acho, se eu não estou enganada, temos até prêmio Nobel nessa área, na parte de economia. Mas a inconsistência temporal é basicamente, imagina que você vai ter um alto valor percebido em determinada tarefa, mas quando chega aquele momento, esse valor percebido não se mantém constante no tempo. Inconsistência temporal. Por exemplo, tinha certeza que o meu valor percebido para acordar cedo se manteria constante durante 2024, mas algo aconteceu no meio do caminho que esse valor percebido foi completamente levado por água abaixo, não fui consistente durante 2024. E por que isso acontece? Toda vez que a gente analisa uma atividade que a gente quer fazer, a gente tem que entender qual que é o valor percebido. Quanto que essa tarefa é importante o suficiente a ponto de eu optar por fazê-la e não fazer outra tarefa que tá meio que competindo com essa que eu gostaria de fazer. Vou trazer aqui um exemplo para ficar mais claro e não ficar só no mundo das ideias. Eu, no episódio passado, falei para vocês que às vezes eu vou sendo conceitual demais e vou trazendo uns exemplos, eu me empenho muito em me fazer didática, mas que eu sei que às vezes fica complexo, ainda mais se você tá fazendo 1 milhão de coisas junto enquanto você ouve esse episódio. Que a ideia não é que seja uma aula, mas sim uma conversa. Mas para eu ter algumas conversas, eu preciso dar uns passos para trás e explicar algumas coisas. E por isso, inclusive, que essa aula do dia 26 vai ser tão importante. É a última aula aberta de 2024 e você pode ser a minha convidada especial. E para você ser a minha convidada, é só clicar aqui na descrição, se inscrever. Essa aula vai acontecer ao vivo às 7h30 da noite no Zoom. A gente tem uma limitação de 100 pessoas, então acompanhe nos grupos, nos e-mails, os links para você conseguir participar, caso seja do seu interesse. E voltando, o exemplo que eu vou dar é o seguinte: enquanto eu acordava cedo e tinha muita motivação, tinha um compromisso com o meu orientador, tinha um compromisso com a instituição que estava promovendo esse meu mestrado, um compromisso com a minha audiência que estava se inspirando em mim, um compromisso de postar sobre a minha rotina e sobre esse processo no meu Instagram. Isso tudo aumenta muito o valor percebido da tarefa, da atividade acordar 5h30 da manhã. Mas como que esse valor iria se manter constante se essas variáveis mudaram? Se eu parei de compartilhar nos meus stories sobre acordar cedo, se eu saí do meu mestrado e estava fazendo uma pós-graduação assíncrona que
não tinha relação com o meu orientador. Eu fui ter uma orientadora no final, quando eu tava escrevendo o meu projeto, nos 6 meses finais. Isso tudo fez com que o valor percebido dessa atividade diminuísse muito. E qual outra atividade que tomava conta naquele exato momento de tomar a decisão? Ficar na cama, dormir mais um pouco, apertar o botão de soneca ou, sei lá, levantar e começar meu dia. A atividade que tomava conta era realmente continuar deitada no meu conforto, das minhas cobertas, tendo o meu sono mais gostoso de todos, que é o sono das 5 da manhã. Então, se a gente pensasse num gráfico, e fica tranquilo que eu vou desenvolver isso muito bem na nossa aula, se a gente pensasse nesse gráfico, é como se o valor percebido de ficar na cama, continuar dormindo, sempre esteve alto, sempre vai ser muito gostoso continuar. Mas, com os outros incentivos, eu aumentava o meu valor de acordar cedo, às 5:30 da manhã. E eu sempre vou optar pelaquela atividade que tem maior valor percebido. Enquanto que, saindo do mestrado, parando de compartilhar nos stories, pipipopó, o valor percebido diminuiu e facilmente foi engolido pela atividade de continuar na cama, descansando. Mesmo exemplo para a questão do cronograma de estudos. Quando eu criei o meu cronograma de estudos, alguns vieses estavam em ação, e a gente já falou sobre vieses cognitivos em um episódio focado nisso, mas também durante essa nossa aula aberta eu vou explicar um pouco melhor como que eles aparecem no seu momento do planejamento, mas basicamente eu acabava projetando que eu iria ter esse valor percebido, esse alto valor percebido durante a semana, só porque no momento do planejamento eu tava valorizando aquilo. Mas o que acontecia? E aí é importante entender os momentos de decisão, os momentos em que você vai optar por fazer ou não fazer a atividade. Se, por exemplo, eu tinha um cronograma de estudos, eu fazia tudo certinho, né? É isso que eu explico pra vocês. Eu tinha o meu bloco de estudos, eu tinha o meu detalhamento das atividades, eu tinha a minha meta, meu plano de ação, eu tinha tudo isso. Mas chegava no horário e eu deixava pra depois. Eu pegava o meu bloquinho de estudos e arrastava, e arrastava, e arrastava. Por quê? Naquele momento tinha uma tarefa do meu trabalho que tava gritando muito mais alto, que era muito mais urgente. Sendo que os estudos, justamente por ser assíncrono, por não ter tanta rigidez em datas, ou então ter até datas de entrega, mas você poder sempre postergar sem prejuízo nenhum, isso tudo fazia com que o valor percebido para a tarefa estudar diminuísse ou fosse menor do que, sei lá, resolver um pepino do meu trabalho. E constantemente isso acontecia. Eu pegava o meu bloco e jogava pra frente, pegava o meu bloco e jogava pra frente, até que isso virou meio que o meu funcionamento default, o meu funcionamento padrão. E aí é muito mais difícil de contornar quando a gente se acostuma em, postergar alguma coisa, em continuar trabalhando ao invés de começar os estudos, enfim. E quando a gente fala sobre esse valor percebido, eu posso aumentar esse valor criando mais recompensas, mais incentivos, mas eu também posso pensar de forma a criar penalidades, então punições, se eu não fizer agora essa minha prova do mestrado, se eu não entregar meu relatório pro meu orientador, isso é uma penalidade, eu vou extrapolar o prazo, no caso da minha pós-graduação, sei lá, vou ter que pagar uma multa financeira, são penalidades. Isso também faz com que a gente aumente o valor percebido, tanto pelo prazer quanto pelo medo. São situações que têm essa capacidade de fazer com que a gente dê mais atenção a determinadas atividades. E com isso, vamos retomar as nossas origens do podcast, trazendo exercícios. Pense por aí no seu 2024 e tente listar 1, 2, 3 erros que você cometeu em 2024. Tenta entender essa questão do valor percebido de cada atividade. Qual que era o valor percebido no início do ano? Ou quando eu pensei nessa meta? O que ocupou o espaço que eu gostaria de estar me dedicando para essa atividade? Ao invés de acordar, continuei dormindo. Ao invés de estudar, continuei trabalhando. No dia a dia, você tentou aumentar esse valor percebido? Ou então criou alguns mecanismos para se manter firme? Quais foram eles? Por que algum pode ter dado um pouco certo, mas outros, deram errado? Porque afinal de contas, se é um erro de 2024, alguma coisa deu errado, né? O que influenciou esse erro? O que influenciou essa sua tomada de decisão para uma coisa e não para outra? Você pode analisar a sua motivação intrínseca também. A gente pode falar sobre isso na aula, provavelmente eu vou falar com vocês sobre isso na aula. O que estava dentro do seu controle? O que é uma questão mais externa? Existiam compromissos internos ou externos em relação a essa atividade? Por exemplo, numa das situações que vocês me trouxeram nos stories, atividade física.
Clássico exemplo. Tem um compromisso externo ou só interno? Como que a gente aumenta o valor percebido de uma atividade como essa? A gente pode ter um investimento financeiro. Estudos mostram que nem sempre isso vai ser suficiente. Você pode ter um incentivo de ter uma pessoa te acompanhando, tipo um personal. Você pode ter, por exemplo, um grupo. Teve um episódio sobre a influência do ambiente, né, na sua rotina, que eu falo sobre a minha experiência com jiu-jitsu. Que eu criei um vínculo com um grupo e aquilo aumenta muito o valor percebido dessa atividade. A mesma coisa com planejamento financeiro. Se é só você com você mesma, se você não fizer, não vai ter nenhuma punição, você tá dependendo só de recompensas no extremo longo prazo, esquece. A chance de você fazer isso dar certo é muito pequena. E agora vamos aos acertos. Esse episódio tá ficando meio longo, né? Mas espero que vocês estejam gostando. Agora vamos para a parte boa. Acertos. Aprendam comigo com os meus erros e acertos, mas também a analisar os erros e acertos de 2024 de vocês. Este podcast foi o meu maior acerto de 2024. De longe, eu consegui costurar várias pontas soltas da minha rotina com esse projeto. Lembra dessa dificuldade de acordar cedo? Eu precisava aumentar o meu valor percebido da atividade de acordar cedo. E quando eu comecei a pensar em fazer o podcast, a desenvolver um pouco esse projeto e pensar no meu cronograma para poder executar esse projeto, o que é importante sim, tá? Quando eu falo para vocês sobre metas e plano de ação, não quer dizer que é inútil, mas quer dizer que existe algo mais importante que não pode ser deixado de lado, que tem que ser feito após, por exemplo, o seu planejamento e a sua definição de metas. Quando eu decidi gravar o podcast, eu fiquei super animada em montar meu cenário. Eu adoro essas coisas, assim, tipo, de, sei lá, pensar nesse mundo visual. Vocês sabem, né? Eu valorizo demais essa parte estética. E eu fui com a minha mãe comprar essa poltrona. Fui organizar o meu cenário. Minha avó emprestou um quarto da casa dela que estava desocupado. A gente montou o cenário. Só que esse cenário, ele não era na minha casa. Eu estava morando em São Paulo, na Bela Vista, e indo para casa da minha avó, que é em outra cidade, que dava mais ou menos 1 hora de carro. Então eu tinha que me deslocar para fazer essas gravações. Mas aí o que eu pensei? Quarta-feira é meu dia do rodízio. O que eu vou fazer? Vou gravar de quarta-feira. Por quê? Eu sou louca? Você pode estar pensando, né? Se é o dia do rodízio, não é o dia que você não vai gravar? No meu caso, eu pensei nisso como um incentivo para eu retomar essa minha rotina matinal de acordar cedo. E sendo rodízio às 7 da manhã, eu tinha que cruzar a ponte, né? Enfim, de São Paulo, você sai de São Paulo por ponte, e eu tinha que cruzar essa ponte às 7 da manhã. Então eu tinha que sair da minha casa cedo, eu tinha que acordar às 5h30. Como que eu aumentei o valor percebido? A atividade que eu ia fazer era uma atividade muito importante, porque eu comecei a estabelecer um compromisso, de novo, né, com o meu público. Não era um compromisso de compartilhar sobre a minha rotina matinal, mas era de toda segunda-feira ter um conteúdo com bastante repertório, bastante estudo envolvido, um conteúdo de alto valor, que precisava ser bem produzido, então eu fazia questão de ter esse meu cenário, ter um bom microfone, uma câmera, e não só isso, eu mesma criei uma penalidade, que era, se eu não passar da ponte às 7 da manhã, eu vou levar uma multa. E não era tão simples pra burlar isso, tipo, então eu vou na terça ao invés de na quarta, porque na terça eu não tinha feito ainda o meu roteiro, eu precisava de segunda pra estudar, de terça pra escrever o roteiro, pra gravar na quarta, e eu não podia fazer isso na quinta, porque senão não tem tempo de edição. A Lu me mata. A Lu, que é a editora. Já é uma super correria pra conseguir fazer essa linha de produção e vocês terem o episódio segunda de madrugada. Imagina se eu atrasasse, né? Ainda mais. E não é que deu certo. Eu voltei a acordar cedo. Então, tudo bem, eu trouxe esse ponto como erro e também como acerto, só pra não ficar confuso pra vocês, né? O erro foi justamente de projetar algo de maneira errada, de fazer um planejamento errado. Mas eu, aos poucos, tinha as minhas ferramentas pra ajustar isso. E eu consegui ajustar no meio do caminho. Ao acordar às 5h30 na quarta, eu chegava quarta exausta, dormia cedo. Na quinta, eu acordava um pouco mais cedo. Não tava acordando às 5h30, mas eu acordava às 6. Na terça, eu ia dormir um pouco mais cedo, porque eu sabia que no dia seguinte eu ia acordar super cedo. Enfim, e aí, consequentemente, isso foi reajustando, colocando a minha rotina um pouco mais nos trilhos. E o segundo acerto foi também em relação ao podcast, mas em relação à minha rotina de estudos. Enquanto a minha pós-graduação tava meio que batendo de frente com o meu tempo dedicado ao trabalho, eu tentei incorporar dentro do meu trabalho, eu tentei incorporar a minha pesquisa, os meus estudos da pós-graduação com esse novo projeto, que é um projeto do meu trabalho, que era o podcast. Então, em 2024, eu estudei sobre temas envolvendo
comportamento e neurociências, mais do que nunca. Mais do que no começo da pós-graduação, que eu tava super motivada. Porque eu tinha um compromisso maior, de novo, de ter um conteúdo de qualidade. Toda segunda-feira eu estudo, tenho minhas horas de estudo. Toda terça-feira eu escrevo o roteiro e durante essa escrita eu vou buscando outros artigos também. E dessa forma eu acabava garantindo o meu tempo de estudos na segunda e um pouco na terça também. E isso deu extremamente certo porque eu consegui olhar para essa questão do valor percebido. E quando eu falo para vocês sobre, tudo bem, podemos ter metas de ano novo, mas esquece bater só nessa tecla. Não faz sentido você criar suas resoluções de ano novo e pronto, isso vai ditar o seu ano. O que vai ditar o seu ano são as ferramentas que você tem para ajustar essas inconsistências temporais. Os dispositivos de execução, por exemplo, essa sua capacidade de analisar os incentivos, as recompensas, e é isso que vai fazer com que o seu 2025 seja muito diferente do seu 2024, caso você esteja pronta para fazer alguma coisa diferente. Eu não desenvolvi com vocês, mas o meu terceiro erro que eu trouxe, né, sobre a construção da minha casa, teve super a ver com me deixar levar por vídeos, tipo, de vlogs ou reels de pessoas construindo a própria casa. E eu entrei nesse mundo e tomei isso como, tipo, se aquela pessoa consegue fazer, eu consigo fazer também. E quantas de nós não caímos nessa grande falácia? Eu podia jurar que assistindo os vídeos de construir parede, eu iria conseguir construir a minha parede, realmente desconsiderando que talvez aquela pessoa que estava no vlog construindo a própria casa, esse seja o horário de trabalho dela. Ela trabalha criando conteúdo, construindo a casa, reformando. Tem um perfil que eu amo no Instagram, que é o Matheus Ilch, acho que é assim, né, o nome dele. E ele faz as reformas, e eu amo assistir. Tipo, e ele tem um slow content, assim, ele publica de tempos em tempos. Mas mesmo assim, a impressão que dá que no tempo livre dele, ele reforma e faz uma cozinha maravilhosa. Só que essa não é a minha realidade, esse não é o meu ponto de partida. Então, também não adianta a gente ter essas ferramentas e querer forçar encaixar alguma coisa que não vai encaixar. A gente tem que saber o nosso ponto de partida, a nossa realidade, de qual rotina que a gente parte para buscar essa rotina perfeita. Também outro ponto essencial pra gente pensar no nosso 2025. Bom, e este foi o nosso episódio. Vocês gostaram desse formato? Eu não li aqui, vamos ler os acertos? Vamos ver se eu recebi mensagem de acertos de 2024. Eu juro que não foi programado. Algumas responderam sobre o Clube Rotina Perfeita. Vai aparecer que foi, né? Super. A Letícia, uma aluna sócia do clube maravilhosa, que tá em todos os torneios, inclusive, respondeu sobre o clube. Algumas responderam sobre ter conseguido fazer atividade física, conseguido seguir uma alimentação mais balanceada, ter entrado em uma faculdade de administração. Vários acertos. E a gente também tem que aprender a comemorar. E até entender, né? Por que deu certo isso. Eu posso colocar como acertos também de 2024 que desde agosto eu voltei à atividade física 4 vezes por semana, algo que é muito difícil pra mim. E também foi graças ao jiu-jitsu, aumentando completamente meu valor percebido, algo que nunca aconteceria, sei lá, numa academia, porque não é o meu estilo. Bom, fica aqui de novo meu convite pra você participar da minha aula secreta como minha convidada. Aula No More Resolutions. Chega desse negócio de metas de ano novo, cansei. Eu vou te ensinar a desenvolver as ferramentas pra fazer ajustes e realmente fazer com que 2025 seja muito diferente e seja o melhor ano da sua vida. Se você tiver qualquer comentário, não se esqueça de deixar aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube. Me segue lá nas redes sociais, no meu Instagram, @jutestori. E até a próxima segunda.